E aí, gente, tranquilo? Olha só, agora a gente vai continuar aqui falando de éster, tá? Ésteres, cuidado, não vai confundir. Éter é uma coisa, éster é outra. Olha aqui em cima, né? O que que é um éter? É um oxigênio entre dois átomos de carbono. Ó, um oxigênio entre dois átomos de carbono. O que que é um éster? Um éster é quando eu tenho um oxigênio ligado a um carbono de carbonila, que nem está aqui para ti. Na verdade, o éster ele provém, né, do ácido carboxílico. Se eu coloco aqui onde está o mouse, do ladinho do oxigênio, se eu pôr um hidrogênio ali, eu vou estar formando um ácido carboxílico. Agora, se eu tiro esse hidrogênio e coloco qualquer carbono aqui, eu vou estar falando da função orgânica éster, tá? A função orgânica éster, nós encontramos ela todos os dias no nosso dia a dia, quando nós fizemos uso de algum produto, algum alimento que foi que recebeu, né, sabor artificial. Os ésteres, tá? Eles são muito utilizados da forma de flavorizantes, tá? Flavor significa sabor, aroma, tá? Então, assim, uma infinidade existe uma infinidade de flavorizantes, tanto os naturais quanto artificiais. Né? Pega lá, por exemplo, uma maçã. A maçã tem o seu, naturalmente, ela tem o seu flavorizante, ela tem o seu extra que dá o sabor de maçã de forma natural. O que, que nós conseguimos fazer? Pegar e sintetizar isso no laboratório, produzir esse sabor de maçã, por exemplo, né, de uma forma artificial no laboratório. Vamos lá, o cara quando vai de repente comer algum produto industrializado aí com sabor de maçã. Esse sabor de maçã, ele vem de um éster, tá? Um flavorizante de um éster que foi feito artificialmente no laboratório usando essa função orgânica éster aí. Então, para ficar claro, quando tu vais olhar para a estrutura, tu vai ver isso aqui, ó. Tendo a carbonila, um oxigênio aqui do lado da carbonila e aqui algum carbono, a gente está falando de éster, tá? Vamos ampliar um pouquinho mais isso aí então. Olha ali, né, o que eu estava explicando do ácido carboxílico, tá? Ó, ele provém então do ácido carboxílico. Se eu tiro o hidrogênio do ácido carboxílico e no lugar do hidrogênio eu substituo por um carbono, estou falando de éster. Aqui no exemplo que eu estou mostrando para ti na tela, tem um carbono só. Poderia ter um, dois, três, quatro, cinco, 10, não importa a quantidade de carbonos. Tem um carbono ou mais ali, é um éster. Tá? Então, que nem eu estava falando, né, são amplamente, largamente utilizados aí como flavorizantes, né? De doce, de bala. Quando tu come aquela bolachinha recheada lá, que não é para te comer, porque é carregado de gordura hidrogenada, faz mal para tua saúde, mas eventualmente tu dá aquela escapada lá, vai lá e come aquela bolachinha, né? O que, que tem ali? Ali eu tenho função orgânica éster no sabor de chocolate. Ou tu pensa que alguém foi lá, plantou o cacau, produziu chocolate para fazer a tua bolachinha. Não, né, meu filho? Isso é só no mundo, no conto de fadas, né? Na prática a gente sabe que não. Eu preciso ter isso sintetizado no laboratório, eu preciso ter isso feito, produzido de forma artificial no laboratório para dar esse sabor, para também poder atender a minha demanda de produção aí na indústria, tá? Como é que eu dou nome para os ésteres, Ronaldo? Muito tranquilo para te dar nome para éster. Olha só, tu vai pegar o nome do ácido carboxílico correspondente, né? Vai tirar a terminação ico e vai colocar a terminação ato, tá? Olhando para a esquerda, né? Olhando do oxigênio aqui do meio, né? Para a esquerda. Então, olha só, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu pego o oxigênio aqui do meio, olho para a esquerda. Quantos carbonos tem? Um, dois, três, quatro. Quatro carbonos é but. A ligação entre os carbonos é simples. Então, but mais a N de ligação simples. E aí eu acrescento, né, a terminação ato. Então vai ficar butanoato. Olho para a direita deste átomo de oxigênio aqui, né?
onde ocorreu a substituição ali no grupo funcional, eu olho para a direita dele e imediatamente eu vou contar ali, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, but. Aí eu vou acrescer a terminação, ao sufixo but, eu vou acrescer a terminação ila, então vai ficar butila. E aí o nome do composto vai ficar assim, ó, butanoato de butila. Por exemplo, é usado como flavorizante para dar o sabor do damasco. Tá? Então, quando tu come algum chocolate lá com damasco, sabor damasco, eu tenho lá um butanoato de butila, um bombom com damasco, um sorvete de damasco lá, né? Aquele sorvetão lá, pá, sorvete de damasco, butanoato de butila. Olha que eu só estou dando exemplo de coisa aqui que vamos ser sinceros, né? Não é nada bom para a nossa saúde a gente fazer ingestão de bolachinha recheada, de sorvete e tudo mais. Não é nada bom para a nossa saúde, mas a gente sabe que de vez em quando a gente vai lá e dá uma escapadinha aí e faz ingestão dos alimentos. Então tem que ter muito cuidado para não comer demais isso aí, porque realmente faz mal, tá? Aqui, ó, pessoal, importante também tu veres essas estruturas aqui. Olha só. Deixa eu só colocar minha foto para o lado aqui. Olha só, isso aqui vou estar falando da função orgânica, né? Éster, ó, é uma carbonila, um oxigênio ligado à carbonila, e do lado desse oxigênio eu tenho carbono. Ronaldo, como é que tu sabe que tem carbono ali? Te liga, cada pontinho desses aqui é um carbono. Isso aqui é a representação de uma cadeia carbônica. Inclusive aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos à direita, né, desse átomo de oxigênio. E à esquerda deste átomo de oxigênio aqui, que está no meio da molécula, eu tenho a carbonila. Então, isso aqui vai caracterizar a função orgânica éster, né? Essa estrutura aqui caracteriza ela. Então eu tenho aqui a carbonila, o carbono da carbonila é um carbono, e aqui é outro carbono, certo? Portanto, eu tenho 2 carbonos à esquerda. 2 carbonos eu posso nomear como poderia ser etanoato de octila, o nome dessa substância. Ou também pode ser acetato de octila. Ronaldo, onde é que tu tirou o acetato? O acetato era uma nomenclatura usual na química orgânica para quando eu tiver 2 carbonos. Tá? É a nomenclatura usual. Nomenclatura IUPAC seria etanoato de octila, o nome dessa substância. Mas assim, deixa eu ser bem sincero contigo, o mais importante aqui é nós identificarmos essas funções orgânicas, sabermos, por exemplo, que o éster, ele é polar, ele vai se solubilizar em água por causa dos átomos de oxigênio, que conforme o tamanho da cadeia carbônica, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel ele vai ser, que ele provém de um ácido carboxílico, que eu encontro ele, por exemplo, no biodiesel, né? O resultado de uma reação química de esterificação entre um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, mais um álcool, vai produzir para mim um éster que eu vou usar como biodiesel. O biodiesel hoje é muito utilizado, né? Já, claro que não é utilizado da maneira que ainda nós entendemos que seria mais sustentavelmente correta, mas ele já é bem utilizado em algumas capitais do Brasil. São Paulo utiliza biodiesel de uma forma já razoável, vamos dizer assim, né? Então, eu aqui já estou saindo das aplicabilidades do éster na questão de sabores e tudo mais, já estou mostrando para ti uma outra aplicabilidade. Tu vais ver nas fórmulas orgânicas muitas estruturas onde tu tem lá um éster, um ácido carboxílico, um aldeído. Então, as funções orgânicas, elas podem, uma mesma substância pode ter lá 2, 3, 4, 5 funções orgânicas diferentes. Tu é que precisa saber identificá-las, tá? Ainda, deixa eu te falar o seguinte, nomenclatura.
É importante tu ter essa noção de nomenclatura, mas não é o mais fundamental atualmente nas provas de vestibular a nomenclatura. Já foi-se o tempo, já faz mais de década que nomenclatura não é o mais importante na química orgânica. O mais importante é eu saber para que serve, onde é que eu vou usar isso, como é que eu vou identificar isso e quais as características disso. Que é o que eu estou te falando aqui na aula. Tá? Olha aqui o butanoato de etila, que vai simular o cheiro, o sabor, né? Aquele cheirinho característico do abacaxi. Tá ali a estrutura dele, né? Aqui aquele cheiro característico do esmalte, tá? O éster no esmalte, ele atua como solvente, tá? Ali, né, a pessoa pintando o pé, né, pintando a unha do pé, e aí nos dá já a ideia do esmalte. Mas, Ronaldo, não era acetona que tinha no esmalte? Não, acetona é para remover o esmalte, tá? Então, na tinta, né, nas tintas em geral, nós também temos os ésteres como solventes dessas tintas aí, tá? Bom, gente, então assim, o que eu tinha para falar de mais importante dos ésteres no momento seria isso. Qualquer dúvida, por favor, me aciona aí, me procura para eu poder te ajudar. Beleza? Obrigado pela tua atenção aí, aquele abraço. Valeu!